Glória a Deus, Deus te abençoe. Hoje o Senhor me concede uma palavra cujo título é Isaque, um protegido por Deus no tempo da crise. E nós vamos estar comentando no livro de Gênesis, capítulo 26. E antes de entrarmos no texto, é importante eu ressaltar aqui que no Salmo 91, versículo 10, está escrito assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E eu observo que essa palavra dita pelo próprio Deus, essa promessa maravilhosa, ela foi real na vida de Isaque. Glória a Deus, do servo do Senhor Isaque. E isso, essa bênção de Deus na vida dele, excedia por ele ser filho de Abraão, e era muito mais do que isso, mas era simplesmente porque o Senhor falava com Isaque e ele ouvia e obedecia. Então, por isso que o Senhor era com ele. E da mesma forma somos nós hoje. Não importa o tempo qual estamos vivendo. A bênção na vida de alguém, ela vai além do Senhor escolher. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas é simplesmente quando nós obedecemos ao Senhor. Diz na palavra dele, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, está escrito assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, é uma condicional, nos é imposta pelo próprio Deus. Ele diz, e acontecerá que se, é uma condicional. Então, aqueles que obedecem ao Senhor, o Senhor, ele abençoa. Aqueles que não obedecem ao Senhor, então, não tem, vamos dizer, as bênçãos de Deus. Então, na vida do servo do Senhor Isaque, vamos ver como o Senhor protegia ele no tempo da crise que ele passou. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 1 diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então vemos aqui que o Senhor protegia Isaque e foi com ele no tempo da crise. Agora é porque o Senhor falou com ele e ele obedeceu. O Senhor deu a ele uma ordem imperativa e de advertência. Disse: olha, não desça ao Egito, mas habita na terra em que eu te disser. Então, essa ordenança, trazendo para nós hoje, é como se o Senhor nos dissesse assim: por mais que esteja difícil a situação, não saia da minha presença. Não volte para um envolvimento com as coisas mundanas. Não faça aliança com o mal para ter uma suposta providência de alívio. Não faça aquilo que não me agrada. Aquieta sua alma, pare. É como se o Senhor dissesse a nós assim: custe o que custar, mas não saia da minha presença. Custe o que custar, não se envolva com pecado. Custe o que custar, não aceita a oferta para voltar para o mundo. Custe o que custar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Ainda que se levante, como diz a Bíblia, Eclesiastes 10:4, o espírito do governador
Não deixe seu lugar. Ainda que tenha medo da multidão de problemas ou de demônios, ainda que seja desprezado, ainda que seja, vamos dizer, rejeitado, não saia da presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Ainda que se sinta como em densas trevas, não tiver luz nenhuma, se firma com Deus. É o que diz Isaías 50, versículo 10. É como se também o Senhor continuasse e nos dissesse assim: custe o que custar, mas faça de tudo para combater contra o pecado. Não deixe que o pecado, que o mal entre na sua vida. Como diz em Hebreus 12, versículo 4, nós resistirmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Isaac recebeu essa advertência. E a Bíblia diz aqui, no versículo 6, que Isaac, ele habitou na terra que o Senhor falou, que era em Gerar. E quando o Senhor disse a ele, para ele não descer ao Egito e habitasse na terra que fosse indicada pelo próprio Deus, o Senhor prometeu estar com ele se ele obedecesse. É o que vemos aqui no versículo 3. O Senhor dizia a Isaac: peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Glória a Deus. Então o Senhor disse: eu serei contigo e te abençoarei, se ele assim desse ouvido à ordenança do Senhor. E ele deu. E assim é conosco hoje. Nós vemos aqui também no versículo 5, o versículo 4 continua falando com Isaac e diz: e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, nós vemos que o Senhor prometeu estar com Isaac, e é importante dizer que o Senhor prometeu abençoar Isaac, ou seja, além de fazer com que ele subsistisse diante daquela crise, daquela fome toda, o Senhor prometeu para ele, além da bênção da soma, mas prometeu a bênção da multiplicação. Louvado seja Deus! O Senhor disse: multiplicarei tua semente como as estrelas do céu. Glória a Deus! E assim o Senhor, ele tem esta bênção maravilhosa para aquele que o obedece, que o escuta atentamente e que pratica o que ele quer que faça. Eu vejo aqui também, observo que o Senhor, ele protegeu Isaac, preservando a vida dele e a família dele, protegendo eles. Durante todo o tempo que ele ficou naquela terra em Gerar, a Bíblia mostra que o Senhor não deixou que o mal tocasse nem em Isaac e nem na mulher de Isaac. Porque acontece que naquela terra a qual ele estava, era um lugar onde eles tinham costumes iníquos. E um deles era que se eles colocassem um olho numa mulher, ainda que ela fosse casada, e se ela fosse muito bonita, eles eram capazes de matar o marido para ficar com aquela mulher e fazer dela o que bem quisesse. Então nós vemos ali que aquela cidade ela tinha esse costume. Mas vemos aqui o quê? Que o Senhor poupou
Isaac de morrer e o Senhor poupou a família dele, a vida da mulher dele. Está aqui escrito, glória a Deus, versículo 8. E aconteceu que ele ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e eis que viu Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é a minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, o que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Aí aqui no versículo 11, eu observo que o Senhor, eu posso dizer assim, que o Senhor usou, vamos dizer, a boca desse rei para confirmar que era com Isaque, a mulher dele, dizendo assim, e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou na sua mulher, certamente morrerá. Então aqui eu vejo que não foram palavras daquele homem, daquele rei, simplesmente, mas foi o próprio Deus, confirmando a proteção dele sobre Isaque, glória a Deus, e dizendo assim, ninguém toca em você, ninguém toca na sua mulher, porque eu não deixo, porque certamente morrerá. Então nós vemos que o Senhor protegeu Isaque e protegeu a sua esposa. Nós vemos também que o Senhor protegeu Isaque, prosperou ele milagrosamente e de uma forma assim extraordinária no tempo da crise. A Bíblia diz que estava tendo fome. E nós sabemos que quando se há uma crise de fome, a comida é escassa, a comida pode ser cara, pode não se haver dinheiro, a crise econômica certamente está alinhada à fome, o caos, e a Bíblia diz que para começar, o que Isaque plantou, ele colheu no mesmo ano 100 medidas, ou seja, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. É o que diz o versículo 12. O Senhor abençoava a vida de Isaque. Abençoou ele no campo, vamos dizer, de comida, financeiro. Diz mais aqui que engrandeceu-se o varão, se tornou muito grande. Versículo 14, tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente a serviço dele, glória a Deus, de maneira que ele era invejado. Então quer dizer, no tempo de fome, onde a comida era escassa, onde certamente não tinha dinheiro, onde certamente ninguém podia empregar ninguém porque não tinha nem para si, onde certamente talvez a chuva fosse pouca, escassa, a comida não teria. Então o que é que o Senhor fez com Isaque? Fez ele ter riqueza, comida em abundância, possessão de vacas, possessão de ovelhas. E vemos o seguinte, que no campo espiritual, trazendo para nós hoje essa prosperidade de Isaque, se cumpre o que está escrito na palavra de Deus, que é aquilo que plantamos, vamos colher. Então, no sentido espiritual, se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se plantarmos o mal, vamos colher o mal. E a Bíblia diz que tudo que plantarmos, se for bem, nós podemos colher
uma a 100, uma a 60, outro a 30, como diz Mateus 13, versículo 23. Se plantarmos bem, ou seja, principalmente na comunhão com Deus, fazendo dele a nossa prioridade, ele prometeu que nós receberíamos 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Mateus 19, versículo 28 ao 30. Então, como é plantar bem na presença de Deus? E eu vou dar aqui uma instrução do próprio Senhor, que está escrito na palavra dele, porque enquanto estamos vivos, nunca é tarde para plantarmos o bem. Colossenses 3, versículo 17, diz assim: e tudo quanto fizerdes, ou seja, praticardes, seja por palavras ou por ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E o versículo 23 está escrito: e tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, ao Senhor, e não aos homens, ou seja, para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, o servis. Glória a Deus. Então, enquanto estamos respirando, podemos plantar o bem. Glória a Deus. O que seria esses 100 vezes mais aqui na terra? Não significa que seria 100 vezes mais de riqueza, não é só isso. Mas vamos pensar aqui. Em situações graves, em problemas difíceis, a minha vida, você que me vê e me escuta, tem subsistido. Isso é uma bênção de Deus. Os livramentos que temos recebido, um lugar para reclinarmos a cabeça, a proteção do Senhor, termos um alimento para comermos. Então, nós temos muitos benefícios do Senhor. É porque até aqui Ele tem nos ajudado e tem tido misericórdia de nós. E se nós obedecermos a Ele, nós teremos muito mais. Glória a Deus. Eu vejo também aqui que na crise que Isaac ele presenciou no lugar onde ele estava, o Senhor, além de proteger ele, de falar com ele, de ser com ele, o Senhor também fez cair por terra toda a inveja que havia se levantado contra ele. Versículo 14 está escrito assim: e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então a inveja dos filisteus contra Isaac se mostrou-se, revelou-se, manifestou-se da seguinte forma. Primeiro, começaram a perseguir Isaac. Está aqui dizendo no versículo seguinte, glória a Deus, versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, ou seja, os poços que o pai dele, Abraão, que tinha também habitado naquela terra, cavou ali e deixou para ele, os filisteus entulharam esses poços e encheram de terra. Então, nós vemos aqui uma perseguição. E trazendo para a nossa vida hoje, podemos sofrer muitos tipos de perseguição. Mas uma coisa é importante nós aprendermos, não se concentrar na tristeza que traz a perseguição, nem no levante, e sim se concentrar em pedir ao Senhor força, em pedir ao Senhor por ajuda, em pedir ao Senhor por providência, porque
se estamos na presença de Deus, no seu caminho, que essa deve ser a nossa maior preocupação, então todo mal o Senhor põe por terra, como também está escrito em Mateus 6,33, que se buscarmos primeiro ao Senhor e o seu reino, a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós vemos que uma prioridade para aquele que crer no Senhor, para aquele que o tem como Senhor da sua vida, é estar na presença dele, porque o Senhor, ele dá ordem a nosso respeito, ele coloca o mal por terra, ele dá vitória a seus filhos. Glória a Deus. Depois nós vemos aqui que os filisteus, eles repudiaram, rejeitaram Isaque, sua família e tudo que eles tinham. Versículo 16 está escrito: disse também Abimeleque, que era o rei dos filisteus da época, a Isaque: aparta-te de nós, ou seja, ele quis dizer, sai daqui, porque muito mais poderoso tu tens feito sobre nós. Então nós vemos que a prosperidade na vida de Isaque, dada por Deus, incomodava aquelas pessoas. Ele sofreu o repúdio, a rejeição. Disseram, sai daqui, ou seja, estavam colocando ele para fora da cidade. Mas, hoje em dia, se nós somos repudiados, rejeitados, injustiçados, se estamos na presença de Deus, eu quero dizer que o Senhor, ele nos restaura o nosso interior, tem poder de restaurar a nossa vida, ele nos ama e nos aceita. Glória a Deus. Agora é importante nós estarmos na presença dele e procurarmos agradar a ele. Eu vejo aqui, prossegue-se na perseguição contra Isaque. É que a cobiça, o olho grande, podemos dizer assim, também apareceu aqui na vida de Isaque. Disseram assim, olha, tu és mais poderoso do que nós, tu se engrandeceu demais, tem riqueza demais, sai daqui. Então, vemos que ele foi perseguido porque o Senhor prosperava, a cobiça dos outros. E diz aqui também que quando Isaque começou a cavar poços, ele saiu, digamos, de Gerar, talvez do centro da cidade, e foi para o vale de Gerar, ou seja, foi para mais distante. E no versículo 18 diz que ele começou a cavar poços de água. E quando ele cavou um poço, versículo 19, acharam ali um poço e tinha muita água. Mas acontece que veio os filisteus e lutaram contra ele e porfiaram e disseram, esse poço é nosso, a água é nossa. Versículo 20, e por isso chamou aquele poço Ezeque, que esse nome significa contenda. Então nós vemos que, além de Isaque ser invejado, além de colocar ele para fora, de rejeitarem ele, de colocarem o olho grande, ter inveja da prosperidade que ele tinha, nós vemos que ele foi também, sofreu perseguição, uma grande contenda ali, ele cavou um poço e tomaram o poço dele. Depois, versículo 21 diz que ele cavou outro poço, e de novo vieram, perseguiram ele. E chamaram aquele poço de Sitna, que quer dizer inimizade. Então, lutaram contra ele e mostraram, olha, nós não gostamos de você não, sai daqui, esse poço é nosso, essa água é nossa. Então, ali houve uma inimizade, que é isso que o inimigo faz. Mas o Senhor, ele já quebrou a força da inimizade quando morreu na cruz do Calvário por nós. Ou seja, nos reconciliou com ele mesmo, com Deus, através do seu sacrifício. Então, vive na inimizade aquele que quer. Mas o que vive na inimizade, na perseguição,
este está fazendo a obra de Satanás, porque o nome Satanás significa inimigo, adversário, e essas coisas vêm da parte do inimigo. Então, lutaram contra Isaac, perseguiam ele, o que ele fazia de bom, perseguiam ele. Mas mais na frente, diz que ele cavou outro poço, foi mais para frente, versículo 22, e cavou ali um terceiro poço. E ali não lutaram contra ele, não perseguiram mais ele, não foram mais atrás dele. E ali Isaac chamou o nome do poço de Reobote, que significa agora o Senhor nos alargou e crescemos nessa terra. Então nós vemos que o mal, o Senhor neutralizou, não perseguiram mais Isaac. Ele cavou um terceiro poço, pôde ficar em paz. E ali ele reconheceu que o Senhor tinha alargado, ou seja, abençoado ele, feito ele crescer naquela terra. Então, para encerrar essa minha palavra, se queremos ver as bênçãos de Deus, vamos ler aqui alguns versículos do Salmo 91 para vermos, glória a Deus, o que o Senhor faz na vida de uma pessoa e por que ele faz. Versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ou seja, aquele que está na presença de Deus, podemos assim falar da forma mais simples. Aí este dirá do Senhor, ou seja, o que é que nós falamos de Deus? Como é que nós entendemos? O que é que ele é para nós? Aí diz, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então, se eu tiver o Senhor, nosso Deus, como meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e confiar nele, aí começa a vir as promessas dele, como diz versículo 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Versículo 5, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, por quê? Porque, versículo 9, tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aí se fizermos do Senhor o nosso tudo, se estivermos na presença dele, aí se cumpre o que diz versículo 10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Aí o Senhor diz, versículo 14, pois aquele que habita no meu esconderijo, que fez de mim o seu tudo, ele também me amou, então eu livrarei. Poloei ele no alto retiro, porque esse anda na minha presença e conhece o meu nome. E esse que anda na minha presença e conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E dar-lhe-ei, diz o Senhor, abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, para concluir, a bênção de Deus que era na vida de Isaac, porque ele obedecia ao Senhor, assim também pode se cumprir na nossa vida, não importa o tempo qual estamos vivendo, porque enquanto temos vida, podemos buscar ao Senhor e assim fazer dele o nosso tudo. Vamos estar procurando ficar na presença de Deus, fazer dele o nosso tudo, servir a ele com interesse de coração, em espírito e em verdade. Vamos estar evitando o mal, a inimizade, vamos estar evitando a inveja, o pecado, as coisas que desagradam ao Senhor, porque ele promete que nenhum mal virá na nossa tenda, na nossa casa, e ele promete abençoar aquele que faz dele o seu tudo na vida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, para a glória dele. Amém. Louvado seja Deus.